Então, muitos dizem que o início do horário eleitoral gratuito de rádio e TV é o que marca, de fato, a largada de uma eleição, né? Nesse ano, esse disparo ocorreu na semana passada, sexta-feira, dia 9, né? Começou o horário eleitoral de rádio e TV, que dizem que é gratuito, mas não tem nada de gratuito, né? As empresas, inclusive, as emissoras ganham muito dinheiro com isso, com isenção. Agora, nesses tempos de redes sociais e de pandemia da Covid, né, a campanha já está em curso há muito tempo, de outras formas, né, principalmente via redes sociais. E ninguém sabe exatamente qual será o impacto disso, o impacto das redes sociais, o impacto da internet e agora o impacto da televisão, da rádio e de outros mecanismos de contato com os eleitores nessa campanha que é singular, né, muito singular. Para tentar entender toda essa desgraceira, né, e prever alguns cenários, eu vou conversar com uma belíssima figura, grande amigo, grande cachaceiro, Mauro Panzera. Mauro Panzera, né? Mauro Panzera é diretor de criação de uma agência que tem feito um belíssimo trabalho, né, muito inovadora, que é a Grito Propaganda, né? Já participou de inúmeras campanhas eleitorais, então está calejado, já participou de campanha eleitoral lá do interior do Rio Grande do Sul até Amapá, né, passando por São Paulo, passando por Ceará, né, então conhece dessa área, né, e também é uma pessoa com experiência política, né, foi líder estudantil, isso já faz tempo, foi líder não sacaneia, né? Foi líder estudantil, dirigente da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, UMES, lá de Belém do Pará, e foi presidente da gloriosa União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, ou seja, conhece bem o terreno da política também. Então, vamos lá. Feitas as apresentações, vou te fazer a primeira pergunta, doutor Mauro. Você que é um especialista nisso, qual que vai ser o papel das redes sociais nessas eleições? A pandemia parece que reforça, por um lado, já que evita outras formas de campanha, né, comícios, panfletagens, esse tipo de coisa, fica dificultado, mas também, ultimamente, ocorreram muitas denúncias sobre as fake news, sobre as mentiras divulgadas nas redes, o que poderia diminuir a credibilidade das redes, né? Eu queria saber de você, qual que vai ser o papel das redes sociais? É um papel decisivo? Comandante Miro, é sempre um prazer conversar com você, né? Normalmente as nossas conversas são melhores quando elas são acompanhadas de uma branquinha, um limãozinho e frente a frente, né? Mas vamos utilizar esse método aqui que ele já diz um pouco de como é o papel das redes sociais na eleição, né? Eu acho que as redes, elas podem ter muita ou pouca influência a depender do perfil e das características de cada candidato, de quem acumulou força de quem não acumulou. Tem gente que começa, por exemplo, a ter atuação em redes sociais só agora no processo eleitoral e sai em grande desvantagem, né? Mas, assim, eu acho que ainda nessa eleição, por conta de tudo que já aconteceu para trás nas redes, né? As redes elas são uma forma agilíssima de se comunicar, de você falar com um público específico, né? Ligado à sua candidatura, são uma ferramenta fenomenal de ataque, né? Fenomenal de ataque, que precisa ser... O ataque faz parte da campanha eleitoral, né? A demarcação faz parte da campanha eleitoral, então ela talvez substitua o que antes era o rádio no seu papel de atacar, né? Inclusive com muita dificuldade ainda de regulamentação disso, porque ao ataque legítimo e ao ataque que é feito por mentira, por invenção, por fake news mesmo, que está posto, né? Mas eu acredito que ainda nessa eleição, e por conta de todos os problemas que já aconteceram em redes, há uma baixa credibilidade também da rede social. Você fala para
não fala para o público inteiro, fala para públicos mais segmentados, né? E a televisão, ela ainda cumpre o papel de ser mais próximo da verdade, né? A rede social, ela vai cumprir um papel fundamental na mobilização. É difícil você ter uma regra geral do que vai ser a rede, porque depende muito de cada candidatura. Por exemplo, tem vereador, ele vai conseguir falar melhor com o seu público pela rede, né? Já os candidatos majoritários, aqueles que são mais robustos, inclusive em tempo de televisão, eles terão a televisão como carro-chefe da campanha, né? Está sendo isso, inclusive. A televisão, ela acaba propiciando o aumento do interesse das pessoas pelas eleições, né? Nós tivemos também na pandemia a utilização muito intensa da rede social. Hoje existe na prática uma assimilação, uma certa aceitação, objetivamente uma aceitação da pandemia. As pessoas meio que enjoaram de grande parte de mecanismos das redes sociais que ainda continuam importantes, como as lives e tal. Mas eu acredito que a rede, se você dar ordem de importância, é hoje o segundo meio nosso de comunicação, ainda com a predominância da televisão. As grandes campanhas, elas vão falar principalmente pela televisão, né, e vão tentar trabalhar públicos específicos e a mobilização através das redes sociais, fora a parte do ataque, que talvez seja preciso ter muita vigilância, né, porque ela talvez seja muito utilizada, em particular a partir do começo de novembro, o que eu acho que deve acontecer, né? Dessas várias ferramentas, quais que você diria que são as mais importantes? Por exemplo, o WhatsApp. Quais as diferenças? O WhatsApp para um Twitter, para um Facebook, né, para um Instagram. Como que mexe com cada um desses instrumentos? Você que pilota isso. Não, todas essas redes são importantes, né? Cada um tem a sua característica, seu formato, isso é chover no molhado, né? Acredito que o WhatsApp teve uma presença importante na eleição passada, no submundo, né? E nessa vai ter um papel mais importante ainda, talvez mais importante que as demais, porque o WhatsApp ele cumpre um papel de ser organizador de campanhas, né? E é um distribuidor de conteúdo de forma mais ágil. Tem que ter um conteúdo próprio para o WhatsApp, né? Mas essa eleição, o WhatsApp ele serve tanto para organizar. Tem candidatos, por exemplo, aí, Brasil afora, que tem centenas de grupos de apoio, né? Às vezes esses grupos segmentados, grupos mesmo, esses grupos de WhatsApp que você participa de vários e tal, né? E isso é um mecanismo organizador da campanha, né? O candidato que tem a capacidade de atrair para a sua rede de WhatsApp tem ali uma ferramenta imensa de mobilização e de distribuição de conteúdo próprio positivo, né? Além disso, acho que os grupos eles vão ser mais importantes que os ilegais disparos que existem, né? A organização de grupos de WhatsApp por interesses, né, e a favor de candidaturas, né? O Facebook continua sendo a maior rede, né? Você tem que ter uma linguagem própria para ele, né? Que é diferente do Instagram. É onde tem mais gente do povo, o Facebook, né? E que você tem que saber trabalhar a linguagem do meme para valer, né? Não só o meme em imagem, como o meme em vídeo, né? Mas o Facebook ele já tem muitas regras, você consegue controlar o financiamento dele, né? Você consegue saber, você tem, digamos assim, o registro de tudo que é publicado, é diferente do WhatsApp. O WhatsApp é uma farra, né? É uma farra que quase todo o conteúdo na prática é aceito, né? Não tem praticamente regulamentação nenhuma, né? Mas eu acho que, até por conta disso, o WhatsApp vai ser
o destaque das redes sociais nessa eleição já foi um pouco negativamente na outra, nessa vai ser na positiva e na negativa. Os Por isso que ataques você, e as defesas vão passar pelo WhatsApp. por isso que você disse que o uso da rede depende de há quanto tempo a pessoa está se preparando. Quer dizer, quem tiver mais grupos organizados, quem tiver, né, um melhor trabalho em redes, está melhor posicionado para disputar essa batalha. Quem começou agora está com mais dificuldade. É simples. Quem tem uma página de 3.000 curtidas, né, um perfil de 5.000 seguidores no Instagram, vai ter grandes vantagens para quem tem 300.000, 400.000, né? Para quem tem um alcance mais ou menos já estabelecido, para quem tem um formato de trabalhar na rede, né? Você pega a Manu em Porto Alegre, ela larga muito na frente na utilização de redes sociais, porque ela tem um trabalho nisso, ela já tem um acúmulo disso, né? Outros daquela disputa começam atrás, tentando se estabelecer, né? E também isso funciona para o WhatsApp, né? Para o WhatsApp. Você ter condição de ter contatos que você já trabalha há algum tempo, que você consiga organizar isso em grupos e que você consiga ter um conteúdo que dialogue com esses grupos e esses grupos se esparramam para fora, né? Então, quem começou antes, sem dúvida, tem grande vantagem, né? Ainda que seja possível, porque você vê, por exemplo, no Facebook hoje é possível você ter um grande financiamento, né, e fazer a sua rede crescer, né? Mas é algo que sai caríssimo, né? Uma curtida que, em média, você consegue com financiamento por 10 centavos, hoje você consegue por R$ 1,50, R$ 2, né? Que é para o cara ir lhe acompanhar, né? Com muito dinheiro é possível, né? Isso fora toda a parte obscura e sinistra que acontece na rede, que você tem que ter quem trabalhe, você tem que ter defesa, né? Mas você não precisa falar muito sobre isso. Você citou, que é isso, você citou a Manu. A Manu parece um exemplo à parte de uma pessoa do campo progressista, do campo popular, vinculada às bandeiras de defesa da democracia, tal, que percebeu isso e trabalhou redes sociais. Mas, no geral, me parece que é a ultradireita que domina esse campo. Tem várias explicações. Queria ouvir tua opinião. Tem explicação de que a ultradireita domina porque ela começou primeiro e se articulou primeiro com grandes companhias, aí a questão dos algoritmos, Facebook, conhecimento de perfil psicológico, bababá. Tem a explicação de que a direita investe muita grana, é isso que você está falando, né? Vídeo que ocorreu na eleição passada de investimento em disparo de mensagem de WhatsApp, que até hoje é uma coisa que assusta o bolsonarismo no Brasil. Tem a conversa também de que a ultradireita nessa área, essa é uma área de rápido, ela é propícia para campanhas de ódio, para mentiras, né? Para mensagens falsas. E tem também a tese de que a ultradireita cresceu muito rápido, a quarta tese, cresceu muito mais nas redes sociais, porque a esquerda foi muito besta, não soube investir nessa, não soube estudar e tal. E tem uma última que é tudo junto e misturado. Qual a tua avaliação? Eu acho que tem tudo disso aí, né? A direita percebeu primeiro, entendeu melhor a tecnologia de redes, você falar para segmentos, né? E acho que o ataque e a mentira andam com mais rapidez nas redes, são mais atrativas e eles são melhores nisso, né? E acho que eles têm uma linguagem mais direta, sabe? Com menos poréns para poder se posicionar. Eles não têm problema de ter contradição, a extrema-direita, que eu digo, né? Não tem problema de ter contradições, de defender posições ocasionais, né? Não tem problema do ataque ser baixo, não tem problema de chutar abaixo da canela, né? Então,
Isso também propicia uma linguagem mais direta, que às vezes a esquerda tem um pouco mais de dificuldade. Mas eu não acredito que o parâmetro da disputa vá ser direita ou esquerda. É só uma forma da gente organizar como ela funciona. Nós temos bons exemplos de utilização de redes sociais na esquerda também. Você falou da Manu, tem gente que tem se articulado bem. Eu não queria entrar em cada candidato especificamente para não... São Paulo tem gente que está tendo linguagem melhor para as redes sociais, comunica melhor, sem muitos atalhos, né? Uma das características da esquerda é atalhar muito e ter muitos poréns para poder definir uma posição, para ter uma posição mais clara sobre determinado tema, né? Isso a direita realmente não tem, não tem. Ela vai mais direto ao ponto, independente. Não estou aqui dizendo se as posições são boas ou ruins, mas eles vão mais direto ao ponto. Você pode reparar isso, né? Tem uma estrutura, obviamente, mais organizada. Acho que isso é um fenômeno que vem do mundo inteiro, né? Inclusive, né? De ter um bloco mais à direita que se apoderou e que sabe utilizar melhor as redes sociais, né? E não vem de agora. Eles atuam desde o... Eu acho, inclusive, que começaram por uma rede que era menos percebida, que era o YouTube, do ponto de vista da política, né? Importante, inclusive, que você esteja se fortalecendo aí nessa rede para entrar na disputa, que é uma disputa que vai continuar por muito tempo, inclusive com novas redes, tem o TikTok surgindo aí, talvez não tenha uma grande influência nessa eleição, mas talvez mais adiante, porque é um formato mais direto. A dificuldade, às vezes, que a gente tem, a gente que é de esquerda, é a gente ir mais direto ao ponto, e mais direto àquilo que importa mesmo para que as outras pessoas julguem opinião, né? E a capacidade de se mobilizar com mais intensidade. Eu vejo assim, eu acho que é tudo aquilo que você falou, né? Mas, em particular, a direita é mais direta naquilo que ela defende, né? Mudando um pouco, saindo das redes, você já deu um pitaco inicial, mas eu queria ouvir um pouco mais de você sobre o papel da televisão, né? Do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, principalmente televisão, começou agora dia 9. Na eleição de 18, esse papel ficou meio desmoralizado. Você pega o Alckmin, por exemplo, o Geraldo Alckmin tinha um latifúndio na TV e levou uma surra na eleição. Foi a pior derrota dos tucanos numa eleição presidencial, né? Em compensação, o Bolsonaro era de um partido minúsculo, não tinha quase nada de TV e ganhou a eleição, né? Isso gerou muita tese de que a televisão teria perdido, nessa época de redes sociais, a televisão teria perdido papel nas eleições. Você já deu um pitaco, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais nisso, né? Qual vai ser o papel do horário eleitoral que começou agora nessa batalha municipal? E como fazer campanha nesse meio? O papel é fundamental aí da televisão. Você pegar a história aí da eleição do Bolsonaro, tem uma série de elementos específicos como que ajudaram ele a não precisar, na prática, da televisão, em particular no primeiro turno, porque no segundo turno ele usou bem a televisão, né? Nos critérios e parâmetros dele. Teve o fenômeno ele já vinha de ser um fenômeno em redes sociais, tinha ali um mecanismo de comunicação, né? Teve a facada nele que justificou não só a ausência nos debates, mas manteve ele como assunto na televisão, inclusive que não seja programas, né? Manteve ele como assunto e justificou a ausência dele da própria televisão, não só dos debates, né? Mas hoje, eu acho que esse exemplo aí, Bolsonaro, é um exemplo que gerou uma onda toda no país, elegeu várias pessoas que não tinham muita tradição na política. Acho que o Alckmin usou muito mal o seu tempo de televisão, tem erro aí também de estratégia, mas o Alckmin contribuiu para que o PT ficasse muito desgastado, né? Que o PT ficasse
ele usou grande parte do tempo para bater no Haddad, pô, né? Enfim, eu acho que é uma eleição a se avaliar. Nessa eleição, né, que você tem, não é uma eleição nacional, é uma eleição que acho que ela é eminentemente local, né? Você não tem os mesmos fenômenos tipo Bolsonaro na imensa maioria dos lugares, né? A televisão ela que vai dominar a narrativa, até pelo formato como está sendo essa eleição, né? Hoje você tem um programa de televisão curtíssimo. Antes você tinha um programa longo, né? Hoje você tem um programa de televisão que o programa tem 10 minutos, ele passa rapidamente. E você tem uma grande presença das inserções, né? Dos anúncios. Os anúncios, que pegam em todas as TVs, durante... o cara que tem... O cara tem um tempo na televisão, o candidato, e ele tem 4,2 vezes mais isso em anúncio, esparramados durante toda a programação. Então, a televisão, já eram fundamentais os anúncios, né? Hoje, o anúncio o comercial de 30 segundos, comercial de 1 minuto é o fundamental. Da mesma forma como as pessoas passam com a pandemia ou estando um pouco mais em casa, passam também a usar mais a rede, elas também passaram a usar mais a televisão. A audiência da televisão aumentou, né? Então, eu não tenho dúvida assim, que a televisão ela vai dominar, vai ser o principal meio, inclusive para influenciar as redes oficiais de cada candidato. A parte oficial do candidato, né, ela não está livre da vigilância da justiça, não tá, na eleição passada era muito solto, você podia ter página, você podia ter o cão para atacar os outros, né? Nessa é preciso ter um cuidado maior. Acho que a televisão vai ser fundamental. E o enfoque principal são as inserções, os comerciais. O programa normalmente é assistido por quem está esperando passar para assistir alguma outra coisa e pelas campanhas eleitorais, pela turma da política. As inserções não, são assistidas por grandes parcelas do povo que acabam reproduzindo isso também, né? Em outros, no seu papo, no dia a dia, nas suas redes, né? Então, não tenho dúvida que a televisão vai ser fundamental, não. Penúltima pergunta. Você já também apontou aí, você é rápido no gatilho, mas já apontou aí que essa é uma eleição para discutir o território, uma eleição local. Esse também é sempre um debate, né? Quando vem para uma eleição municipal, se é eleição municipal, você só vai discutir o problema da rua, do esgoto, da polícia, né? Ou se você também vai para os temas nacionais, né? Desemprego, né? Crise econômica. Qual a tua avaliação? Qual vai ser o peso do local e o peso do nacional nessas eleições municipais? Qual o peso do território e qual o peso mais geral? Assim, cada campanha ela pode desenvolver estratégias diferenciadas que podem ter êxito. Você pode ter uma campanha com temática nacional, né? Ou com abordagem fundamentalmente nacional, ou com referências nacionais, ícones nacionais, né? E isso pode efetivamente dar certo. Mas eu acho que não tem sido isso que tem acontecido, nem é o que vai ser o predominante. O predominante vai ser o território, vão ser os problemas locais. Ainda que você busque referências nacionais para falar dos problemas locais, mas a eleição ela é eminentemente municipal. Acho que, como existe muita polarização nacional, polarização que eu digo é o seguinte, existe Bolsonaro, por exemplo, ele tem apoio nacionalmente, principalmente após a história do auxílio, mas ele também traz uma rejeição muito grande, né? Então, por exemplo, quem se apoia em Bolsonaro para se eleger, e esse é o seu principal argumento, como seria lá para trás, talvez, no período Sarney, se você era pró ou contra, né? Que foi uma eleição nacionalizada, né? Esse que é apoiado ou vincula sua campanha ao Bolsonaro, ele ganha e perde, né? Sem condições de que isso se torne hegemônico numa cidade. Então, eu acho que a eleição, ainda que você trate
de origens nacionais dos problemas, ela vai ser e está sendo eminentemente municipal. Né? Por que você diz que está sendo? Já dá para sentir isso, não? Porque é só você olhar os programas eleitorais, é só você olhar como os candidatos estão se posicionando. Né? Eles se posicionam em relação à cidade, aos problemas concretos que as pessoas estão vivendo. Nós não estamos vivendo, porque a campanha está em curso, você já vai para 5, 6 programas, né, de televisão das campanhas no país inteiro. As campanhas elas estão sendo para tratar dos problemas locais. É isso que está aparecendo na televisão, é isso que está no discurso dos candidatos. São poucas as candidaturas, né, que se baseiam na pauta nacional para fazer a sua campanha. Então, isso já está acontecendo hoje, né? E acredito que isso vai se intensificar daqui para frente, né? Nós não vamos ter uma eleição, na minha opinião, assim, pelo que eu enxergo, nós não vamos ter uma eleição plebiscitária, nós vamos ter uma eleição local, né? Uma eleição rápida. Nomes, às vezes nomes mais conhecidos vão levar vantagem, em geral, vão levar vantagem na campanha. E quem souber tratar melhor os problemas que o povo está vivendo, também acredito que vai levar vantagem, né? Porque ela não é uma eleição que ela está sendo plebiscitária no país. Ainda que o resultado vai influenciar depois a política nacional, mas ela não é hoje uma eleição com essa característica plebiscitária, né? E tudo indica, vamos ver o desenrolar, né? Porque a eleição é curta, mas com acontecimentos diários, tudo indica que ela é uma eleição que caminha mais para o centro do que para os extremos. Né? Essa era a última pergunta que eu ia te fazer. Aí já não como diretor de criação da Grito, mas como político, como pessoa que veio do movimento estudantil e tal, eu queria ouvir tua opinião, tua aposta. A imprensa tem falado muito, né, que essa é uma eleição para o chamado centro que foi derrotado na eleição passada, que essa é uma eleição para o chamado centro, que o bolsonarismo não vai ter grande força e que nem a esquerda consegue se recuperar. Qual a tua avaliação? Você já começou a falar. Eu acho que não vai ser uma eleição para o extremo. Você vê, inclusive, várias candidaturas de esquerda que procuram, por exemplo, através do seu vice, dialogar com o centro ou até com a centro-direita, né? E não acho que vai ser uma eleição que quem se apoiar no bolsonarismo vai ganhar. Eu acredito assim que a tendência é outra, né? Acho que nós podemos ter alguns pontos importantes que a esquerda ganhe, né? E isso vai ter influência para depois, mas não vai ganhar por ser da esquerda, mas porque, ou por ser da direita, mas por ser quem melhor traduziu, né, a realidade da cidade a partir do seu ponto de vista, a partir das propostas, da forma como posicionou a sua candidatura. Então, é só você olhar um pouco o mapa aí, você não vê gente claramente de esquerda liderando, nem gente claramente de direita em grande parte das cidades, ainda que tenha uma ou outra. Né? Acho que a aposta para agora é que seja uma eleição mais para o centro, para quem dialoga com o miolo. Né? Mesmo você sendo da esquerda, que dialogue com esse miolo. Você sendo da direita, que dialogue com os 40%, 50% que fique no meio. Né? E esses 40%, 50% serão mais decisivos que os extremos, diferente da eleição passada, por exemplo, das anteriores, por exemplo. Então, não acho que vai ter uma grande recuperação da esquerda, pode ter até uma queda, e não acho que vai ter um crescimento bolsonarista, direitista, explícito nessa eleição. Acho que ela vai ser uma eleição mais ponderada e municipal mesmo. Mauro, da minha parte fechou. Não, é uma aposta. A gente podia até apostar umas cachaças nessa coisa. Mas eu tô... Rapaz, é importante apostar as cachaças, porque o que vale é a aposta e a cachaça. Né? Então não pode ter tempo seco. Aquela aposta que os dois têm que beber. Tá certo. Você queria acrescentar alguma coisa, não? Não, eu acho que é muito importante aí ter o debate das questões que você está levantando, né? O papel que o Barão joga, que você joga, eu acho que assim queria sempre destacar isso, porque dá uma contribuição importante
consolidação de argumentos políticos, né? Acho que, assim, eu queria te parabenizar aí por, no meio dessa confusão, estar conseguindo juntar pessoas que podem fazer um mosaico de opiniões e você sair desse processo eleitoral já com uma avaliação consolidada logo no começo, logo após o resultado, né? Acho que queria te dar os parabéns aí, Miro. Você sempre inovando, né, e sempre sendo importante no debate político e de comunicação. Você é um bicho carinhoso, você é um bicho carinhoso. Não, Passada essa porra dessa pandemia, vamos marcar para uma conversa presencial. Isso aí, vamos embora. Uns copos. Vamos para a guerra. Fechado. Força aí, mestre. Brigadão, viu? Brigadão mesmo, tá? Forte abraço, comandante. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.